Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Estou aqui hoje para a gente poder falar dos elementos básicos da comunicação e funções de linguagem. Estou utilizando esse PDF aqui, ok? Vou deixar disponível para vocês também no Classroom. E aqui a gente vai falar primeiro sobre 6 elementos básicos da comunicação: canal, emissor, mensagem, receptor e código. Quando a gente fala em emissor e receptor, a gente está falando o emissor é aquele que transmite a mensagem, aquele que envia a mensagem. Mensagem é aquilo que está sendo dito ou escrito ou desenhado por algum signo, né, que a gente tenha em comum, uma mensagem de qualquer forma. E receptor é aquele que recebe, podendo receptor e emissor trocarem de lugares durante um diálogo, durante uma conversa. Quando eu digo em canal, quando eu falo de canal, é a forma como eu estou utilizando para passar essa mensagem. Seja via oral, seja via escrita, seja por meio de signos, seja por desenho. E código, se eu uso a língua portuguesa, se é a língua inglesa, se eu uso a linguagem de sinais. E o contexto é o que está sendo inserido, né? O contexto é sobre as diferentes interpretações que nós podemos ter dessa mesma mensagem, ok? Então, emissor, aquele que envia a mensagem; receptor, aquele que recebe; canal, a via que eu estou usando, se é via oral, escrita, etc. Código, a língua que eu estou utilizando. Aqui nós temos alguns exemplos. Atravesse sempre nas faixas e só quando os carros pararem. Canal, né, que a gente vê aí é o escrito, certo? Para passar essa mensagem. É uma campanha de conscientização do Denatran. No trânsito é preciso ter sempre em mente o perigo que você pode causar aos outros e a si mesmo. Caminhe sempre pelas calçadas, mantenha uma distância segura das vias e muita atenção nos cruzamentos. Ande com consciência. Vamos ver aqui uns exemplos aqui abaixo também, problemas de comunicação. Aqui nós temos os ícones, né, bem conhecidos do Messenger, do Facebook e do WhatsApp. Que interpretação você faz da seguinte frase? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Dependendo do modo como eu falar, isso soa bem diferente. Ó, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Por exemplo, alguém disse, mas não eu. Eu não disse que ele roubou o dinheiro, alguém roubou, mas não ele. Ou seja, eu posso falar da seguinte forma: eu não disse que ele roubou o dinheiro, alguém roubou, mas não ele. Eu disse que alguém roubou. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Eu disse que ele pegou, mas vai devolver. Não significa que ele tenha roubado esse dinheiro. Agora eu posso falar também, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Ele roubou algumas coisas, mas não o dinheiro. Então, existem diferentes colocações numa mesma frase. Então, por isso que a gente tem que sempre enxergar o contexto. Falado do contexto e dos elementos básicos da comunicação, a gente chega aqui nas funções de linguagem. Um dos primeiros estudiosos a considerar que a linguagem não tem apenas a função de transmitir informações foi Roman Jakobson, né? Nascido em 1986 e morreu, não sei se ele foi morto, perdão, em 1982. Para esse linguista russo, há basicamente 6 funções da linguagem, determinadas de acordo com o elemento em que a ênfase da mensagem recai. Vamos ver quais são elas. A gente começa pela função emotiva expressiva. Olha aqui o exemplo do post da Monique Evans. Hoje hackearam meu iCloud. Repare que é iCloud, não iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Repare que ela colocou aqui, né, as emoções dela, ela colocou esse texto em primeira pessoa. Por quê? A função emotiva ou expressiva, ela tem a ênfase no emissor, ou seja, naquele que está dizendo a mensagem. O foco é ele. Reflete o estado de ânimo do emissor, os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e de alguns sinais de pontuação, como reticências e ponto de exclamação. Também quero deixar claro que uma das características também é o uso da primeira pessoa. Olha os exemplos. Ah, que coisa boa!
tem um pouco de medo, nós chamamos. Então, teve expressão de sentimentos, uso de primeira pessoa, foco no emissor, função emotiva ou expressiva. Vamos passar aqui pela função apelativa. Nós vemos vários anúncios aí, ok? A função apelativa ou conativa tem já o foco no receptor. O objetivo é influenciar o receptor destinatário com a intenção de convencê-lo a algo e dar-lhe ordens. Como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você, ou pronome da pessoa, ou o nome da pessoa, além de vocativos e imperativo. É a linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas que se dirigem diretamente ao consumidor. Exemplos: você já tomou banho? Mãe, vem cá, não perca essa promoção. Ela vai estar sempre sendo utilizada nas propagandas publicitárias, nas campanhas publicitárias, campanhas de conscientização, ok? Porque há o uso, né, de verbos no modo imperativo, que são os modos das ordens. Temos o uso de muitos vocativos, então é onde ela é facilmente encontrada. Não somente lá, mas ela é mais encontrada em uso de campanhas publicitárias ou campanhas de conscientização. Fática ou de contato. Calvin. Cheguei. Oi. Oi, Calvin. Oi. Já disse oi. Oi, já cheguei, Calvin. E a mãe fala, querido, já converse com ele. Ele está me deixando louca. Calvin tentou aí um contato, né? Estabelecer um contato. Porque a função fática ou de contato tem a ênfase no canal. Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicado em situações em que se fala o mais importante, é aplicado em situações em que o mais importante é o que se fala, nem como se fala. Deixa eu voltar aqui, gente, acabei me confundindo. É aplicado em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim o contexto entre o emissor e receptor. Fática quer dizer relativa ao fato. O que está ocorrendo aparece geralmente nas fórmulas de cumprimento. Como vai? Tudo bem? Expressões que confirmam se alguém está ouvindo ou está sendo ouvido. Sim, claro, sem dúvida, entende, não é mesmo? É a linguagem das falas telefônicas, saudações similares. Então, esse alô, tudo bem, como vai? São exemplos de função fática que estabelecem o contato. Função referencial. Nós temos aí um texto sobre obsolência programada, né, que vai falar sobre os produtos que têm um prazo determinado para ficarem ruins, para que sejam depois trocados. É um texto grande, né, não vou lê-lo agora, mas esse texto tem caráter de informar alguma coisa. A ênfase está no contexto, no referente. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Dá prioridade aos fatos, circunstância, prioridades aos dados concretos. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico e de qualquer exposição dos conceitos. Coloca em evidência o referente, ou seja, o assunto ao qual a mensagem se refere. Numa cesta de vime temos caixas de uvas, uma maçã, uma laranja, uma banana e um morango. Esse texto informa o que há dentro da cesta, logo, a função referencial. Então, a função referencial vai informar, de fato, as notícias relevantes sobre determinado assunto. Função metalinguística é a função que vai ter como ênfase o código. Essa função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica o código utilizando o próprio código. É a poesia, quando fala de poesia, quando a gente tem um poema falando de um poema, a sua função poeta, um texto que comenta outro texto, as gramáticas que vão utilizar os livros para falarem da própria gramática, dicionário de palavras que vai falar sobre as próprias palavras. Aí, ó, frase é qualquer enunciado linguístico com sentido acabado. Isso é uma frase falando sobre as frases, ok? Então, a função metalinguística é quando eu utilizo um código para falar do próprio código. A função poética vai se preocupar
com a sua forma, com a sua estética, de como ela é montada. Aí nós vemos a palavra lixo escrita com a palavra luxo, para dizer que lixo é um luxo. Na verdade, luxo é um lixo. A função poética é ênfase na mensagem, é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais em como dizer do que o que dizer. O escritor, por exemplo, procura fugir das formas habituais de expressão. Quando eu digo formas habituais de expressão, são as formas escritas em prosa. Buscando deixar mais bonito seu texto, surpreender, fugir da lógica e provocar um efeito humorístico. Embora seja própria da obra literária, a função poética não é exclusiva da poesia, nem da literatura em geral, pois se encontra com frequência nas expressões cotidianas de valor metafórico e na publicidade. Olha aqui alguns exemplos. A lua era um desparrame de prata. Em tempos de turbulência, voe com fundos de renda baixa, renda fixa. Se eu não vejo a mulher que eu mais desejo, nada que eu veja vale o que eu não vejo. Daniel Borges. Bom, então, esses três são textos poéticos que vão ter a sua estrutura diferente da prosa, ok? Bom, se alguém tiver dúvida, pode colocar aí no Classroom. Vou deixar também o PDF para vocês. E é isto. Muito obrigado, gente. O que eu vou pedir para vocês? É que vocês procurem, né, textos. Eu quero que vocês mandem, façam no Word, pode ser, um texto de cada função de linguagem, tá bom? Colocando lá a sua característica. Pega um texto e fala qual é a função de linguagem. Preciso de 6, um para cada função de linguagem, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima, gente.